Pessoal, estamos aqui com o nosso Monza 94 EFI 2.0 motor a gasolina. Esse aqui é do meu pai. Como vocês viram aí num outro vídeo que eu já postei, a gente fez todo um trabalho num vídeo anterior. Vou deixar até aí para vocês o link do vídeo anterior, de um trabalho de reparação que foi feito nesse carro no domingo. Hoje já é quinta-feira, é uma outra folga minha e eu estou aqui de novo para a gente poder dar continuidade num outro código de falha que apareceu após o procedimento que a gente resolveu no domingo. O que acontece, pessoal? Esse carro aqui ele tem um sistema de módulo REI, que é essa peça aqui, ó, onde originalmente essa peça ela fica junto com o distribuidor, fica aqui por trás dessa peça aqui. Essa região aqui do motor é uma região que ela esquenta muito e pelas características do módulo REI, como ele tem um circuito integrado aqui dentro, ele tem um transistor, o objetivo dele principal é chavear a bobina. Para poder ter a função dele é chavear a bobina, que é para o motor ter a centelha no ponto exato. E o que acontece, pessoal? Ele pode trabalhar tanto individualmente, como ele também pode trabalhar através da comunicação com a central, através desses 4 fios aqui, ó, que é a conexão GBRE. Essa conexão aqui, esses 4 fios, elas estão indo direto para lá. Pro módulo. Como é uma peça que esquenta muito, mesmo a peça original, ela não dura muitos anos. Ela acaba, uma paralela, por exemplo, pode durar até poucos meses, se ela estiver instalada no canto original, que é aqui no distribuidor. Nessa parte aqui do distribuidor, se ela estiver instalada aqui, ela não dura muitos anos, essa peça. Automaticamente, o que um eletricista ele fez? E isso é uma ótima ideia. É você pegar, aumentar o chicote desses fios e trazer ele aqui para a lateral do carro. Tanto é que ele colocou aqui junto, a gente consegue ver aqui a lateral, que ele colocou junto com um dissipador de calor. Ele aqui funciona perfeitamente, mesmo sendo um paralelo, não sendo um GM original, ou talvez até uma marca conhecida, automaticamente, por ele estar bem refrigerado nessa área aqui, esquentando bem menos e podendo dissipar o calor dele, ele não vai esquentar tanto e vai durar muito tempo mesmo, porque ele é feito para aguentar a temperatura do motor, sendo que a gente trouxe ele aqui para a lateral. O que acontece? Lá quando a gente faz o chaveamento do terminal A e B do conector LDL, lá na Mutec 700, que é a central desse carro, a gente consegue ver os códigos de falha. Um dos códigos de falha que ele sempre dá é em relação a não ter o sinal de distribuição, porque nesse momento o motor vai estar desligado quando você faz esse chaveamento. Então é normal que ele dê esse código, é o código 12. E aí, depois dele dar esse código 12, ele deu o 42. Código 42 é algum problema de comunicação entre a central do carro e o módulo REI. Se tiver qualquer problema de comunicação, aí a gente vai vir aqui agora para o esquema elétrico desse carro, que é o que a gente vê ali, ó, essa peça que a gente está vendo, o módulo REI. Ele recebe o sinal da bobina impulsora, que fica lá no distribuidor, ele emite o sinal de chaveamento para a bobina de ignição e ele também se comunica através desses 4 fios aqui com a central. Se a gente tiver qualquer interrupção, mau contato em algum desses sinais aqui, a central ela vai perceber isso e vai gravar na memória de erros dela o erro 42 e automaticamente também vai acender a lâmpada da injeção, mostrando que tem algum defeito na parte de injeção ou ignição do carro. Nesse caso aqui é a parte de ignição. E o objetivo hoje, o serviço que a gente vai fazer hoje é soltar aqui toda essa conexão que foi feita, essa emenda que foi feita bem aqui, muito provavelmente, que a gente vê aqui, ó, bem perto aqui. Tem uma parte mais grossa aqui do fio, ó. Provavelmente a emenda, o início dela tá feito aqui, aí a gente tem os fios que vêm passando aqui por baixo, até chegar onde era o conector original do carro, que vem lá da central. A gente vai olhar se entre aqui e essa outra parte aqui tem algum defeito aqui nessas conexões em relação a uma solda que foi feita, uma solda fria, que vai ter que ser refeita, a conexão mesmo do próprio fio. A gente vai ter que olhar bem, por conta que o erro 42, que é o que aparece lá no código de lampejo, é em relação a essa comunicação entre a central e o módulo REI. Aí assim que a gente começar a soltar aqui toda essa fiação, eu gravo um novo vídeo aí pra gente poder voltar e já ir observando qual que é o defeito. Então, pessoal, vamos lá. Aqui a gente tirou fora e basicamente o que foi feito aqui para poder trazer o módulo REI aqui para o canto, inclusive ele já foi tirado do lugar e tudo mais. Basicamente foi usado 2 cabos PP de, se eu não me engano, ele parece ser de 6 vias. Que é o que a gente consegue ver aqui. Uma não é usada e a outra estão sendo usadas. Tanto foi usado 2 cabos de 6 vias, no caso. 2 pedaços de cabo de 6 vias. Um para a parte de ligação da bobina impulsora e o sinal para ligar a bobina de ignição, que também já foi tirada daqui para poder facilitar a passagem dos fios. E o outro cabo PP foi usado para poder fazer a ligação dos fios da central, que liga o módulo REI com a central, e um aterramento para o módulo REI que sai aqui desse parafuso aqui, a gente vai refazer também, que estava até arrebentado.
A primeira coisa aqui que a gente fez foi soltar fora toda a conexão. Aqui ainda tem uns pedaços aqui do termo retrátil que foi colocado na época e tudo mais. A gente não sabe como foi feito isso aqui porque não foi a gente não sabe nem onde foi feito esse processo de colocar para cá. E aqui, ó, tá o outro lado deles, que é onde eles estavam ligados. Por que eu deixei eles descascados aqui, todos os quatro? Porque a gente vai fazer agora um teste desses 4 fios aqui, que é o que faz a comunicação através dessa ponteira desse chicote aqui. Ele faz essa comunicação aqui, ó, que a gente pode observar bem aqui. Faz a comunicação entre essa ponta do chicote com o módulo rei e 4 terminais lá na ECU, no módulo eletrônico, né, do carro principal. A gente vai testar se essa conexão entre essas pontas aqui desses fios, que está fora, né, do terminal, com a central, se eles estão funcionando perfeitamente. Através do quê? De um teste de continuidade. Através do multímetro aqui. A gente já deixou aqui na escala de continuidade, vai ligar ele. O cabo do multímetro ele é curto, ele não é muito longo. Aí a gente vai usar para auxiliar a gente, para poder testar com o multímetro lá dentro do carro, a gente vai usar esse fio aqui, para poder levar a conexão daqui, da frente, lá para dentro do carro, e ao mesmo tempo fazer a conexão para poder testar a continuidade no multímetro. Dessa forma a gente vai testar para ver se os quatro, se esses quatro aqui, esses quatro fios aqui, eles estiverem com uma boa conexão lá com a central, que é eles que fazem a comunicação entre o módulo rei e a central, se eles não tiverem nenhuma interrupção aqui, nem nada, então o problema realmente vai ser só daqui para frente, a gente só precisa reparar ali o chicote, né, a parte das emendas aqui, e vai ficar perfeitamente o funcionamento do carro. Se tiver aqui para trás algum problema, aí a gente vai precisar desmontar mais coisas para poder olhar onde está o problema. E aí daqui a pouco a gente faz mais um vídeo para poder continuar os testes. Então, pessoal, o que acontece? Como vocês podem ver aí pelas imagens, nós estávamos com um problema, né? Essa primeira imagem aí vocês podem ver que todas as conexões de um dos lados do chicote estava feita só com fita isolante. Então isso gera um problema muito sério, principalmente porque alguns desses fios eles não estavam soldados, eles estavam apenas entrelaçados. E isso acaba gerando mau contato com o tempo. Nessa segunda imagem a gente pode ver que o camarada ali ainda tentou, quem fez, né, originalmente, ainda tentou colocar termorretrátil em alguns e até fazer uma solda, só que os outros ele acabou colocando fita isolante, então ele não tinha material para poder fazer o serviço da forma correta, né, por completo. Nessa terceira imagem vocês conseguem ver aí um dos fios lá no módulo rei estava quase se partindo. Quando a gente terminou de desmontar ele do lugar, que foi tirar junto com o chicote, o fio terminou de se partir, então isso aí provavelmente já estava gerando uma comunicação errada com o módulo rei, que é justamente essa conexão, é da bobina impulsora. Mais algumas imagens, né, mostrando aí como é que estava, fita isolante e tudo mais, a fiação. E já essa outra imagem que a gente está vendo agora, já é no final, quando a gente já tinha feito o reparo, vocês podem ver que está tudo com termorretrátil, todos eles foram feitos uma emenda entrelaçada bem, né, tanto um lado como o outro foi entrelaçado, e colocado o termorretrátil, claro, com solda. E essa última imagem aí, também, né, o outro lado do chicote também da mesma forma, bem entrelaçado, com solda, e o termorretrátil colocado, que é para poder evitar qualquer oxidação no futuro. Dessa forma aí ficou, pessoal, um serviço profissional e bem diferente, né, do que estava antes. A conexão ficou bem melhor. Então, pessoal, para a gente poder finalizar aqui esse vídeo, o que acontece? Eu não gravei o final do vídeo lá no carro, porque já estava muito tarde e a gente tinha acabado de terminar o serviço, a gente precisava ainda sair para testar o carro, eu voltar aqui para onde eu moro, né? Então a gente não gravou. Inclusive eu estou gravando já outro dia. A gente no início do vídeo falou um pouco, né, sobre o módulo rei, aquela ligação lá dos fios. Só para poder situar um pouquinho, a gente está falando sobre o módulo de injeção da Multec 700, que é um módulo da Rochester, a marca, né? O que acontece, pessoal? Esse módulo foi usado tanto no Monza, como no Cadete e na Ipanema também. Os testes que a gente fez foi o seguinte: a gente pegou, desconectou lá o módulo rei do local, como vocês viram aí. Depois de desconectar ele, a gente tirou fora todo aquele cabo que tinha sido feito para poder aumentar o fio e tirar o módulo rei de próximo do motor e colocar para a lateral do carro onde não esquenta tanto. Após fazer isso, a gente teve acesso aonde era a terminação dos cabos originalmente. Com esse acesso aí, o que a gente pegou? A gente pegou o multímetro, né? Inclusive esse aqui, a gente pegou, ele tá até aqui próximo. Pegou esse multímetro aqui, ele aparece no vídeo também. E com o auxílio de um fio, a gente levou para dentro do carro cada uma dessas conexões aqui, né? Claro, uma de cada vez. E aí a gente pegou e fez a conexão entre a ponta de cada um desses fios aqui
e o terminal de cada um deles que vai lá no conector da central. A gente fez essa comunicação aqui para poder fazer o teste de continuidade no multímetro. Com esse teste de continuidade, a gente iria conseguir ver o que? Se cada um desses fios aqui, eles estavam chegando lá na central sem problema nenhum. Esses fios estando chegando lá, a gente saberia que o problema seria só naquele pequeno chicote que fizeram para poder aumentar, né? Aumentar e levar o módulo rede próximo do motor para a lateral. Quando a gente fez esses testes aqui, a gente não gravou fazendo na hora, mas todos eles deram ok, todos eles tinham continuidade. A gente só fez pegar, colocar eles de volta no lugar e refazer as emendas de uma forma muito boa. Refazer elas tanto prendendo bem um fio no outro, né, lá do conector, e também soldando bem e colocando aquele termo retrátil. Tem até umas fotos aí que passaram, né, de como ficou depois, algumas fotos que passaram antes desse último vídeo, e ficou dessa forma. Quando a gente terminou de fazer tudo isso, que ligou a bateria do carro e fez todos os testes, a gente saiu com o carro, não acendeu mais a luz da injeção com o código 42, que é o código justamente de comunicação entre a central e o módulo rei, não deu mais esse código de problema, e aí a gente ficou tranquilo em relação a essa parte, né? Se ele não voltou a apresentar o código, inclusive já tem vários dias que o carro está andando, não voltou a apresentar o código, e agora, pessoal, é mais parte da gente ir melhorando a parte elétrica dele, por conta que na parte eletrônica, em relação à ICU, não apareceu mais nenhum código de falha, e ele está rodando bem, muito bem mesmo, mantém a lenta, não oscila, ele não morre mais, tanto no gás como na gasolina. E a gente ficou muito feliz aí, é muito gratificante, né? Poder saber que a gente conseguiu, através do esquema elétrico e também dos testes com multímetro, fazer o carro voltar a funcionar assim como era originalmente, né? Claro, tem os seus desgastes normal do tempo, mas ele consegue fazer as correções e trabalha como foi projetado para trabalhar, mesmo com os desgastes, né, que vem com o tempo do funcionamento do motor. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo. Vocês ficam aí, né? O objetivo nosso, como já foi falado no outro vídeo, é sempre deixar os nossos carrinhos aí, mesmo os antigos, funcionando como original ou ainda melhor, né? Com mais saúde ainda.